Essa aqui é a aula 2 de como manipular o banco de dados através do Hibernate. Na aula passada a gente criou aqui o Hibernate CFG, que é o arquivo de configuração do Hibernate, e a classe ConnectDB, que é que vai fazer a conexão com o banco. Para isso daqui funcionar de maneira concreta, a gente vai precisar mapear as classes no Hibernate CFG, que é para poder criar as tabelas no banco de dados. A gente cria aqui um pacote chamado entidades, e aqui dentro a gente vai depositar todas as classes que vão representar tabelas no banco de dados, como por exemplo a classe cliente. Uma entidade de banco de dados nada mais nada menos representada por uma classe. A única diferença é que você vai pôr as anotações do JPA para que o Hibernate identifique essa classe e crie uma tabela no banco. Então, para isso você vai colocar arroba entity. Lembrando que a gente tem que fazer sempre a importação. E aqui vão aparecer duas entities, a entity do Hibernate e a do javax.persistência. Então é aconselhável que você sempre utilize a javax.persistência. E aqui você pode, embaixo aqui da entity, você pode também colocar alguma propriedade na sua tabela. Por exemplo, @table da javax persistência também. E aqui você pode editar o nome da tabela. Name igual clientes. Vamos colocar no plural. Se eu não colocasse essa @table e esse name, quando eu fosse executar o projeto, a tabela no banco de dados seria criada com o nome cliente, igual está aqui na classe, sendo que com C minúsculo. Isso varia muito de banco para banco. No MySQL ele criaria tudo minúsculo, com o nome da classe. Após isso, você pode definir os seus atributos. Bom, esses atributos aqui já são suficientes para criar a tabela do banco. Aliás, você poderia criar uma tabela apenas com 2 campos ou um campo. Então você vai aqui inserir seus getters e setters. Pronto. Ele inseriu aqui todos os getters e setters necessários para os atributos. E agora você vai mapear aqui o atributo código. Lembrando que a mapeação, as anotações, elas podem ser colocadas tanto em cima do atributo como em cima do método get do atributo. Organizacionalmente falando, em cima do método get fica melhor. Então a gente vai pôr aqui @id. Esse ID ele vai definir que o campo código é a chave primária do campo da tabela. E @generated_value vai dizer que o campo código é autoincremento. Então, para que eu crie lá no banco, sempre tem que ter essas anotações aqui, que é para poder o Hibernate criar a chave primária da tabela. E aqui a gente definiu que a chave primária vai ser o campo código. Então, quando eu executar o meu arquivo Hibernate CFG, ele vai vir aqui, vai identificar que cliente é uma entidade e vai criar uma tabela no banco de dados com o nome clientes. E vai criar esses campos aqui na tabela.
Para que o Hibernate identifique que aquela classe é uma entidade, você precisa mapear ela aqui no arquivo Hibernate CFG. Então você vem aqui em Mapping, Class, e especifica o caminho da classe. Ela está dentro do pacote Entidades e ela se chama Cliente. Pronto. Feito isso, sua classe está mapeada no arquivo Hibernate CFG. Agora você só precisa de uma classe que execute o Hibernate. Então você cria aqui o pacote main, uma nova classe Java, a gente vai chamar ela de main também. E nessa classe ela vai ter o método principal, que é o método que vai executar a aplicação. E aqui você faz a conexão com o banco. Aqui você chama a sessão, session, sendo que aqui você vai importar o org hibernate.session e vai pôr o nome da classe de conexão, que é aquela conectadb.getSessionFactor.OpenSession. Quando eu fizer isso, o Java vai carregar os arquivos do Hibernate e vai criar a tabela no banco, caso nenhum erro aconteça. A gente pode pôr uma mensagem aqui para saber se deu certo ou não. E agora, quando eu executar, ele vai criar a tabela de clientes no banco. Seleciono aqui a main, que é a minha classe principal. E vamos esperar ele carregar os arquivos do Hibernate. A primeira vez que o Hibernate executa, geralmente é um processo um pouco mais demorado.